Pessoal, para quem não está entendendo nada, eu abri uma live aqui para homenagear a minha parceira, minha amiga, minha irmã, Flávia Broeto, que está fazendo aniversário hoje, 4.2, carinha de, sei lá, 20. Ó, podcast Aulas Inteligentes entrou. Sabe quem é essa pessoa? É a Flávia. Vamos ver se ela vai conseguir brotar aqui. Vamos lá. Aí, Flávia. Agora foi. Aê! Eu acho. Parabéns! Obrigada, ó, querido. Eu acho que é porque eu sou a administradora e tá no meu celular, fui eu que criei a conta. Talvez eles Ah, não. Pode ser isso, só pode. 3 vezes, cara. e as três tentativas ficaram lá salvas para todo mundo ver. Eu fiz. Legal, legal, legal. E E aí, aí? como é que tá tudo? Eu tô beleza. Achei que você tinha Ah, esquecido. nada, pô. Você sabe que eu acordo 1 hora da tarde? Sei. Você não tem vergonha de Você- contar isso em rede nacional, não? Para o Brasil ouvir? Não, não. Se alguém mandar mensagem para mim de manhã, já sabe, né? Não é maldade. É que eu não estou nesse mundo mesmo, acordado. Mas duas Pô, eu horas da tô manhã feliz tá, demais, né? cara. 2 da manhã você tá acordadão. Às vezes eu tô revoltado. Aí, tipo assim, eu tô acordado, mas eu não respondo. Pra pessoa não, entendeu? Achar que eu tô assim, facinho. Por quê? Porque senão vai ter que render assunto até 4, 5 horas da manhã. Aí não É aguenta, não. melhor. Isso, né? Isso! Não deixa, não. Isso. Caraca, cara, olha só, a gente ainda não tinha feito isso, né? Uma live aqui pra Não. falar com o seguidor do podcast e tal. Não sei por quê, mas eu acho que é porque a gente estava esperando mesmo uma data assim especial. Ou não, isso aqui é tudo improviso mesmo. Um improviso legal. Promissor. É. Gostei. Ah, Era pra eu ter a feito isso no seu homenagem é para aniversário. você. Não, podia Hã? ter feito isso no seu aniversário, eu não pensei. Você foi mais auspicioso do que eu. Mandou Ah, benzaço. eu devia estar dormindo no meu aniversário o dia todo. Nossa querida, isso, ponto, agora é isso premium. É, né? Prêmio, né? Ótimo. Eu tô rindo aqui, não sei porquê, né? 4.2, amigo. Não é pra qualquer um, não. Não, mas ó, vou te falar, além de você estar super bem, assim, eu realmente eu quero agradecer pelo podcast, pela essa parceria nossa, porque, cara, muitas das vezes eu estava bem desanimado, bem para baixo, sem plano nenhum, mas o que me sustentava, que eu falava assim, pô, eu posso estar horrível, eu posso estar na minha pior fase, mas até o dia tal, que era o dia que tinha um podcast marcado, eu tenho que aguentar. E nessa de ir aguentando, estamos aí. Hoje, assim, a gente está assim, numa fase melhor e com certeza aí mais episódios marcados até Até o final do 2550. ano. É. E estou muito feliz com essa parceria, cara, porque como a gente contou lá, né, quem está assistindo aqui hoje, a gente ainda vai lançar não, a gente não. O Luciano Moura vai lançar aquele episódio lá do podcast dele, onde a gente fala um pouquinho e tal, mas aqui a gente pode falar mais abertamente, assim, sem medo de críticas, né? Sim, aqui é canal podcast Aulas Inteligentes no Instagram. A gente pode mandar ver a história. Você quer falar o quê? Quer falar a história? Ah, não, é mais para as pessoas que acompanham a gente, sabe que a gente tem sempre esse tom educativo, né? Já que é o aulas inteligentes, então a gente sempre está sempre ensinando alguma coisa. E eu Sim. queria assim tocar nesse assunto mesmo do quanto que a nossa parceria ela é muito mais ligada à amizade do que necessariamente à meta. Eu acho que a meta acontece quando você sente que tem um apoio. Tipo, tu tá andando naquela corda bamba, mas tem alguém lá embaixo, tem aquela rede de apoio para poder
você cair. E nesse caso aqui, eu e você, né, a gente tem uma parceria que é tipo assim, nós representamos essa rede, não precisa ser tantas pessoas, não. Às vezes Sim, tem coisas que só você só contava para mim e eu só contava para você. Coisas que a gente, pô, muito íntimas, mas que ao mesmo tempo a gente sabia que poderia afetar lá no episódio, poderia a gente sim. ficar num tom triste e tal. Sendo que quem procura o podcast, né, está precisando também de um apoio. Então, como a gente tem que ter essa força, né, para se ajudar e ajudar os outros de uma certa forma, mandando um oi aí Perfeito. pro pessoal. Fala, Cláudio, tudo bem? Cláudio sempre presente aí no podcast. Obrigada, Cláudio. Professor Os Almeida, dois. também, Paulo. É isso, né, Marlon? Eu acho que é o que você falou. Antes de tudo vem a amizade. A meta, ela vem porque você mesmo deixou claro. Tipo, pô, tinha que estar bem pro episódio. Então, a sua meta era estar bem para você fazer bem aquele episódio que você sabia que aquilo era importante para mim e para você também. Não era só para mim. Você sabe É, que é para um quem está projeto ouvindo. que você também desejou, que você também construiu. Então você sabia que aquilo era uma coisa que, tipo, não, isso tem que acontecer. E a gente tem esses planos, né, de avançar, de ensinar para as pessoas. Porque o podcast no Brasil, né, Marlon, ainda está muito incipiente. A gente está vendo que é uma pegada que pode ter pode não, vai ter um crescimento muito amplo. Então, assim, Uhum. pô, a galera que tá aí, às vezes tá querendo fazer alguma coisa diferente, não sabe como. Marlon e eu, a gente vai ter uma ideia para você de fazer um podcast. Como que você pode começar do nada, do zero, um podcast? Porque foi o que você e eu fizemos. Nós começamos um Sim. podcast do zero, do absoluto zero, do nada, né? Pouca gente Vamos ainda lá, pergunta para a gente sobre como faz, como configura. Ou as pessoas estão muito exato. boas e não precisam da gente, ou elas ainda falta aquele impulso de coragem para começar, né? Falta tudo, Marlon, falta tudo. Sabe por quê? As pessoas não descobriram aquilo que a gente conversou no podcast do Júlio Bessa. As pessoas ainda não descobriram todo o potencial que a internet tem. Uma ponta é o podcast. É uma Sim. via. Tipo assim, igual você sempre fala, eu não gosto muito de aparecer em vídeo. Eu gosto mais do áudio. Então, as pessoas que têm vergonha, é um canal. O podcast é um início que a pessoa pode destravar o vídeo. Ó, você já está em vídeo aqui. Você, querendo ou Uhum. não, já destravou. Senão você não teria me Sim. Não, chamado o para vir meu, o nessa meu- o meu live. é vagabundagem mesmo, tá, gente? Não se inspirem muito nesse exemplo, não, que senão vocês vão começar a acordar 1 hora da tarde. Não, é o seu estilo, né? O certo seria você já começar a acordar cedo, igual o Luciano Moura te puxou a orelha, né? Sem ele saber que você acorda tarde. Foi Gente, engraçado. eu rindo Gente, assim, falando. não, gente, Caraca! vamos contar. Foi engraçado. A gente estava entrevistando um amigo nosso, amigo do Marlon, e eu conheci por intermédio do Marlon e do Pedro. O Luciano Moura, ele é um radialista, né? E tá trilhando o caminho dele aí, muito legal. E aí, no Uhum. meio do podcast, ele vira e fala assim: eu não gosto dessa gente que acorda tarde, que não sei o quê. E começou a meter um pau que acorda tarde. Gente, eu comecei a rir. E aí, tipo assim, eu por dentro queria contar, mas Luciano, o Marlon acorda 1 hora da tarde. E O eu Pimentinha, concordando com ele. Falei, é isso aí e mesmo, o é Marlon verdade. foi engraçado. Aí eu falava assim: é isso mesmo, né, Marlon? Dando uma zoada ainda no Marlon. Gente, foi muito engraçado, muito. Olha o A Colby, gente não esperava, querido, cara. tudo bom? Gente, foi massa, foi massa. Assiste lá que vocês vão ver o potencial daquele episódio. Ficou muito hilário, assim. Teve protesto contra o Bolsonaro, teve tudo naquele Teve, episódio. mal sabia ele, mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito, não quero falar sobre isso. Primeiro episódio que a gente foi falar de política, ai, ai, a gente tem que trazer os dois lados, né? Aí já que É, deram surra no Bolsonaro, aí no outro a gente traz um que vai passar o pano, aí vai ter um terceiro que vai dar porrada de novo, e a gente vai mantendo o é, equilíbrio da vida. exatamente.
Não, mas olha só, a homenagem Wagner, aqui é tudo você, bom? Flávio. Olha só. Ah, A gente tem, obrigada. eu tenho que lembrar sempre que do começo lá, eu já fazia um podcast, que era que tá meio parado, né? O Anyway Cast, mas vai voltar, É, tá? volte, por favor. Eu, Julião, amigo aqui da academia, Maromba, tamo junto. E aí, a gente pensou, poxa, a gente tinha que ter o nosso podcast para a gente poder. Seria tipo assim: a gente já tinha os nossos encontros semanais com a turma dos prestadores de serviço, e a gente via que dava muito certo esse lance de um compartilhar as ideias um com o outro. Tipo assim, parece que a pessoa não entende da minha área, a pessoa é leiga, não sei o quê. Mas, cara, a visão leiga é a melhor que tem. É a visão que a clientela está tendo de você. E, Exato. na verdade, a gente fez uma parceria improvável, né? Eu com o meu negócio de marketing de rede, você com o dentista, o que que tinha a ver? Nada, né? Zero. Zero Robert chance de dar comentou certo. muito bem isso, né, naquele áudio dele, não foi? Aí a Verdade. gente Ó, foi. Colbert, brigadão pela força. Aquele áudio seu deu uma guinada pra gente, pra dar, para tipo assim, pra inspirar mais ainda a gente querer fazer melhor, tá? Ó, valeu pra caramba. E aí a gente pensou, cara, a gente tem que pegar. É um pouco da ideia também do Epicentro, porque vinha pessoas de tudo quanto é tipo de estilo e tal, não tinha um padrão. Só que com essa ideia de podcast, por quê? De áudio, né? 100%. Por quê? Eu já vim de um mundo, na Emoi, sempre teve essa mania, não é mania, né? Mas o sistema educativo era muito focado em gravar as palestras e depois escutar. Então, o pessoal gravava palestras de outros países em inglês e espanhol, traduzia e a gente ficava ouvindo. Então, esse lance de podcast já é bem, bem antigo, porque vem da fita cassete, sabe? Só que Exato. hoje em dia ganhou uma coisa mais como se fosse a live, né? Só que com a pessoa com, cadê? Microfone na cara, né? Oi, aqui, tal, fazendo podcast, entendeu? Peraí só um minutinho, E, Marlon. Fala. claro, e a gente pensou assim, poxa, vamos pegar o conteúdo que a gente quer passar e aí vamos nos preocupar apenas com a qualidade do conteúdo. A gente não pensou fazer o negócio financeiramente, tipo assim, pô, vamos fazer para ganhar dinheiro e tal. É algo que a gente ainda está um pouco em desafio aí para poder equilibrar, É. mas a gente sabe que é o seguinte, o dia que a gente começar a colocar alguma coisa comercial dentro do podcast, a gente vai chegar assim bem tarde, porque a gente já entregou bastante coisa, zero, zero lucro, sabe? A gente não cobra por nada. O que a gente está pensando é o seguinte: para quem quer ir além, para quem Sim, quer aprender mais sobre trabalho em equipe. Por exemplo, a Flávia, ela já trabalhou, para quem escutou o episódio o 2, né, o episódio 2, o podcast dela, ela já trabalhou em aldeia, ela já aprendeu umas coisas de trabalho em equipe que de poucas pessoas no mundo têm essa oportunidade que ela teve. Então, essa bagagem que ela teve é uma coisa que pode estar num conteúdo extra, sabe? Eu trabalhar nas ruas com vendedores ambulantes é um outro mundo também, é uma outra cultura. Então, esse sim. tipo de conhecimento você não vai aprender com guru de palco, né? Não vai. São experiências completamente únicas nossas e a gente quer dividir isso, né? Isso, e é a vida real, gente. O nosso podcast foca em vida real. Todas as pessoas que participaram até hoje têm uma história de vida comum, de pessoas comuns. Não tem aquele glamour que você vê, até dos gurus, né, Marlon? Que as pessoas idolatram, que tem aí nas suas lives 100 mil Você que pessoas. é foda. Não é? Oi? Aquela mania, você que é foda. Não, você que é foda. Gente, não tem, porque eu vejo muito cenário, cara. Tem muito cenário. Então, vida real, a gente tem que se conectar com pessoas que têm histórias reais, como a nossa, Tem de cenário, só todo bagunça. mundo.
É isso aí. O Brasil está cheio de histórias legais, de pessoas que estão fazendo e acontecendo. Tanto que tem o Sebrae já botou uma pesquisa onde o PIB do Brasil está mais relacionado às pequenas e médias empresas, gente, mais do que com grandes empresas. Então, quem faz o Brasil somos nós. É a formiguinha, a pequenininha ali. Então, o nosso podcast foi pensando nisso, né, Marlon? Em valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso contexto, no nosso mundo, e valorizar essas histórias e mostrar que tudo é possível, desde que você não desista dos seus sonhos, não desista de fazer suas metas, de realizar os seus objetivos diários. É coisa diária, gente. Por exemplo, a história do Júlio, Marlon, me impactou demais, porque eu fiquei pensando, o cara ouvindo uma história, ele leu um texto no blog, no que ele leu o texto no blog, ele pegou, estava trabalhando na empresa, ele resolveu subir as escadas para conversar com o chefe dele e pedir demissão. Cara, do nada. Tem noção isso? Então você fala assim, caraca, bicho, pô, o Júlio conseguiu, ele teve essa coragem de fazer e acontecer. Então quando você começa a ver que são pessoas reais, você fala assim, eu também posso. Às vezes a gente está preocupado querendo fazer alguma coisa e não faz. Entendeu? É muito distante a realidade de certas pessoas, né? Elas que já conquistaram, que já estão tendo uma vida de sucesso. E a gente acaba se comparando com elas, mas a gente não vê a trajetória, né? Eu acho que esse momento que todo mundo está passando de dificuldade e tal, cada um está dando o seu jeito, está dando seus pulos, né? E contar isso é o que mantém o nosso podcast mais, assim, ao mesmo tempo humilde, mas ao mesmo tempo realista, né? Tem as nossas zoeiras e tal, mas é a verdade, pô. Tem o Mickey! Tem o Mickey, caralho! Aqui. Eu tenho que botar para poder entrar no personagem, né? Qual é, pessoal? Valeu, vamos lá. Se fuder, quem fala que é da tarde é... Não, pode não. Gente, eu só fico rindo. Na hora que ele começa a imitar o Mickey, eu posso de rir, eu não dou conta. Cara, é muito engraçado. Eu falo, meu Deus. Vamos fazer uma entrevista só com o Mickey. Fazer entrevista 100% com o Mickey. O Marlon eu vou ficar de férias. Aí adorei! Vamos fazer isso? Eu vou entrevistar o Mickey. Gostei. Muito legal. Sabe de onde eu me inspirei nisso, da questão do Mickey? Foi do rapper Eminem. Sabe o Eminem? Ele tem um personagem que é um cara que, tipo assim, tem pacto com coisa ruim lá, e o cara fala o que ele quer e cheio de ódio. É o tal do Slim Shady, né, que ele fala nas músicas dele. Só que eu pensei assim, pô, não preciso fazer o pacto com o demônio, né? Eu preciso fazer o pacto com a zoeira mesmo. Então vamos trazer o Mickey. A gente é muito engraçado. Às vezes a gente tá passando por problemas pessoais, o Marlon e eu. Tipo assim, ele nos deles, eu nos meus. Aí a gente tá lá sofrendo, aquele sofrimento todo normal, de vida normal de todo mundo. Aí, do nada, ele vai e solta uma zoeira. Aí eu vou abrir uma coisa, tô zoando, daqui a pouco eu vou e solto uma zoeira e falo, Marlon, eu perco a vida, tá? Eu posso estar sofrendo, cara, mas eu vou me divertir em algum momento desse sofrimento, dessa sofrência. Olha quem entrou aí, nosso primeiro convidado, gente, do podcast, o Lucas Veríssimo, olha... Que prestígio. Eu não tô vendo nada. É porque tem que rolar para baixo, gente. Desculpa. Pô, aí, Joemi, amigo, gente boa também entrou. Não vi, gente. Desculpa. Uma coisa que eu também esqueci de falar, né? É exatamente em cima desse negócio. Às vezes a pessoa tá mal, tá sofrendo, tá ali quase chorando. E se você entrar na vibe, eu sou um cara muito melancólico. Na verdade, minha principal característica é ser melancólico. Então eu entendo muito bem quem está sofrendo, quem está triste. E seria maravilhoso entrar na vibe da tristeza e sofrência. Mas eu já vi que isso não ajuda muito. Nada, não ajuda nada. A pessoa vai te valorizar, vai falar assim, pô, essa pessoa é amiga, sabe compartilhar momentos de sofrimento junto, mas para outra pessoa que está sofrendo, não ajuda muito mesmo, não ajuda. Então, eu comecei a criar o método da zoeira, tipo, a Flávia falando umas coisas terríveis, tipo,
Porra, de sofrência mesmo, aí eu não lembro exatamente da O palavra. cachorro caindo da mudança, lembra? Do quê? O cachorro caindo da mudança, lembra? Você fala assim, porra, Flávio, você na internet lá, aquela mulher poderosa, empoderada. Aí você vai e fala, e nos bastidores você é isso aqui. Aí você Ah, postava foto daquele cachorro caindo da mudança. sim. Isso, pessoal, para você, ó, isso, né? Isso de novo aí, ó. Pessoal, para você que está querendo motivar alguém, olha só, tem uma imagem da internet, pode botar assim, dog meme, sei lá, o meme do cachorro. Aí tem dois memes, um do lado do outro. Geralmente é comparando uma situação onde você era foda e uma situação onde você virou Nutella. Aí, Raiz e Nutella, exatamente isso. O Raiz é um cara monstruoso, gigante, fortão, assim, um cachorrão assim, com a cara de boladão. O Nutella é um cachorrinho assim, encolhido, retraído, com carinha de, de coitadinho assim, ó. Aí a Flávia vinha falar alguma coisa pra mim, eu já lançava esse cachorrinho. E cada vez que ela ia falando mais e mais, eu ia colocando o cachorrinho no zoom. Aí tem uma hora que só aparecia o olho assim do cachorrinho. Aí ela, já entendi, Marlon. Tá bom, Marlon, já sei. Foca de rir, cara, muito legal. É assim, amigo, para essas coisas, né? Tipo assim, sai dessa zebra aí, pelo amor de Deus. A vida é linda. Cara, tem que zoar, velho, porque o mundo já é muito sério, sei lá, cara. Eu não A gosto. vida, Eu não gosto a vida dessa já é muito, seriedade, dessa cobrança. a vida já é muito injusta, né? Pra que você vai ficar sofrendo ainda? Então, assim, a gente tem as tristezas do dia a dia, que todo mundo tem, mas a gente tem que entender que o dia é composto de várias emoções. Então, viva todas as emoções, e a hora que estiver passando pela bad, né? Tenta conversar com um amigo para você distrair e às vezes sofrer mesmo ali aquele momento, aquele luto, e depois vai para outra e curte Eu acho também que um esse defeito momento. da gente, claro, é que a gente quer ficar bem o tempo todo, né? A É, e gente não não rola. respeita esse horário. Tipo assim, vamos lá, você tem 24 horas durante o seu dia. Cara, por exemplo, a gente tem que fazer o podcast. Tem que ser o podcast melhor possível. Naquela 1 hora, 2 horas que a gente está se dedicando àquilo, é uma outra vibe. A gente entra como se fosse num papel de um apresentador de programa que tem que estar Esquece a super vida. show de bola. Eu aprendi isso, na verdade, no curso de locução. Não foi a primeira vez, mas ali consolidou a ideia, sabe? O radialista, ele tem que estar naquele horário e tem que estar ali como se nada tivesse acontecendo. Pode estar acontecendo uma desgraça na vida dele. Mas a pessoa que está ligando a rádio ali e quer ouvir ele, não tem nada a ver com a vida pessoal dele. É, Então, é. eu me liguei muito nisso. Teve um dia aqui, cara, vamos abrir os bastidores aqui, né? Um episódio do Júlio, o meu pai tinha passado mal pra caramba, né? Foi. E E você nem me chegou em contou nada, casa, fiquei brava depois, lembra? Porra, você nem me contou, cara. Aí ele, porra, não não, você contei tava pra na Flávia. live. Eu falei para eles assim, eu falei, olha só, se precisar de alguma coisa, pode me interromper e tal, mas eu vou estar gravando aqui. Aí ele foi, tava mal pra caramba, ele foi até deitar. Ele até escutou uma parte lá do podcast, porque enquanto ele foi deitar aqui no quarto ao lado, a gente ainda estava gravando. E depois eu perguntei para Flávia, falei, Flávia, como é que você considera aí a minha participação no podcast hoje? Foi tranquila? Foi Porra, boa? Maravilhosa! nem fazia ideia Maravilhosa! desse garoto passando por esses problemas. Falei, porra, Marlon, você nem pra me avisar, cara. Pelo amor de Deus, Então, não falei nada, porque eu vi que você estava empolgada. Eu falei, porra. E foi um episódio muito legal, o do Júlio, né? Assim, no todos os final das contas, episódios foi um episódio foda. foi foda. Assim, todos os nossos episódios, gente, tem muito, é carregado de muita história legal, assim, das pessoas. Até as pessoas se impressionam, porque é, vai vivendo o dia a dia e não lembram da história delas. Então a gente pega as pessoas meio de surpresa e aborda aí como é que foi, como é que você começou a sua vida, né? Trabalhando, e agora você está nessa vibe, não sei. Então a gente vai. E aí a galera depois que termina fala, pô, foi tão legal, achei bacana. Lembrei de coisas que eu não tava me ligando mais, sabe? Aí faz uma reflexão, né, na vida da pessoa. É muito bacana, galera.
passa um Vale a filme, pena né, ver na nosso cabeça dela. podcast. Vale a Sim. pena. Aí a gente, por exemplo, você quer, nessa parte técnica aí, quer alguma dica, né? Eu sou um cara que eu gosto muito dessa parte técnica, né? A gente estava tendo, no começo, o Lucas, né, tá aqui, a gente passou um pouco por isso. Acho que Não até sei se ele tá aí os... mais não, mas tudo bem. É. Depois alguma coisa disso deve chegar a ele. Mesmo se não chegar, você que está É, assistindo aí, vai pegar essa dica. A gente tinha um script baseado no seguinte: a gente queria fazer mais ou menos as mesmas perguntas para todos os convidados e ver a opinião de cada um sobre as mesmas temáticas, né? Trabalho em sim. equipe, como liderar, né? Coisas assim bem ligadas. Só que a gente começou a ver que isso deixava o episódio engessado, deixava o É, episódio um pouco travado, porque no meio de um assunto que a pessoa ia aprofundando, a gente arrancava ela daquele assunto e fazia uma pergunta meio que nada a ver. Apesar de ter a ver com o tema do podcast, não era o tema do que ela estava falando. E ao mesmo sim. tempo a gente foi para o outro extremo, que é o extremo do 100% de improviso. Que é o assim. Até a Flávia uma vez me perguntou: falou, "Mano, o que, que a gente vai perguntar?" Falei: a gente vai perguntar daquilo que a pessoa estiver falando, cara. Não importa. Aí ela: olha, mal, isso pode dar ruim. Aí não é que deu ruim, mas se alguém tá no episódio, que nem eu, buscando coisas técnicas, ela ia ficar meio decepcionada, porque o episódio foi mais história, sabe? Sim. Todos os episódios têm a sua essência, são bons de uma certa forma. Mas eu sou o cara que controla esse nível de qualidade técnica e a Flávia faz o isso. Tô zoando, tô zoando. Olha, me reduziu ao isso, mas o isso tem um papel assim de linkar todas as histórias, galera. Eu tô ali Se não tivesse fazendo. isso, Eu sou uma coadjuvante, já deu para perceber que eu sou uma coadjuvante, assim. E nem adianta falar assim, porque a Flávia é bonita. Eu não apareço no vídeo, tá, gente? É só o isso mesmo. Não tá vendo a minha imagem, meu cabelo, não tô jogando meu cabelo. É só o isso mesmo, né, Marlon? não, olha só, gente, a Flávia é como se fosse assim, eu pode botar o melhor motor do mundo, se o motor não tiver o óleo, ele vai travar. Eu acho que o podcast só lá comigo ia ficar uma coisa muito, muito hard, né? Então a Flávia sempre suaviza, sempre, ô gente, calma aí, vamos lá, fazendo uma pergunta, botando isso. Então, eu acho que, sei lá, e talvez, eu não sei, talvez se fosse só você, faltaria essa parte dura. Então a gente se Com complementa muito bem, certeza. cara. Eu não consigo. Gente, olha só, se fosse só eu, não ia sair. Eu ia gravar e não ia pra frente, porque eu não ia ter tempo nem de editar. Então, ó, o Marlon faz tudo. O Marlon edita, o Marlon é o Mickey, o Marlon faz as perguntas. Tem o Telegram que ele vai, ele leva em conta lá, bota toda a agenda. Mas eu boto ele para trabalhar mesmo. Mas, gente, é sério. Quem conhece o Marlon... Vocês acham que eu estou fazendo errado? Acho que não. Quem conhece sabe que estou fazendo um bem para esse garoto, cara. Tem que botar o menino para produzir, senão ele só quer dormir, só quer ficar Vai dormir cantando. 3 horas da manhã e não vai rolar, né? Então, bota ele para trabalhar mesmo. Eu, Flávia, mas lembra que teve situações, e aí a gente pode até abrir isso aí pro pessoal. Na verdade, a gente já está abrindo tudo, né? Mas É. a gente contando umas histórias que tinha situações em que você falou para mim, Marlon, no meio do episódio eu vou sair, você segue e fecha o episódio. Eu falei, não, não, tem que ser nós dois, cara, não adianta. Não, não tem esse negócio de vamos fechar o episódio. Teve episódio que acabou rápido, mas era porque eu preferia terminar o episódio rápido, mas com a Flávia, do que desse negócio de fazer sozinho ou de improvisar depois lá e fazer uma montagem. No nosso episódio, cara, a gente evita ao máximo de editar. Ó, pode parecer vagabundagem minha, falar, pô, o Marlon não quer editar, isso sim, mas não. Eu, eu boto o episódio mais original possível, tá? É isso Para não aí. ter esse negócio de edição. Porque a partir do momento que você edita, isso vicia. Isso vicia. Aí você começa a querer editar tudo e cortar coisas.
E é engraçado que muitas das vezes a gente erra na própria abertura, pô. A gente Mas erra na fica. abertura. A gente até Aí fica deixa um quando bagulho não é legal. grosseiro. E fica legal. É, É ao vivo. É ali. É sim. aquilo ali A e gente poderia acabou. botar uma coisa já pronta ali, né? Uma vinheta e seguir. Mas como ó, estou fazendo obra aqui do lado. É, como eu falei uma vez para você, não, foi você que falou para mim assim, falou, pô, Marlon, o bom disso, de a gente fazer a abertura na hora, é que a pessoa que está ali sendo entrevistada, ela já entra num clima de programa, né? Então Exato. ajuda muito. Exato. Sim. Sabe o que eu mais gosto do nosso podcast? Hum. É a rasgação de seda do início que a gente faz com o convidado. O convidado se acha assim, a estrela do programa, porque a gente rasga a seda mesmo. A gente fala assim, porra, cara, hoje a gente vai entrevistar aquela pessoa que a gente ama, é meu amigo. E aí rasga a seda de acordo com o que a pessoa é, cara. Tu Eu lembra que sinto eu que a te pessoa ensinei fica a fazer empoderada. Você não como é que sente? fala? É um tipo um amigo secreto, né? A técnica do amigo secreto. Isso! Isso! Exatamente. É isso, gente, é sério. É muito engraçado, porque aí eu fico assim, eu fico a semana inteira, hoje a gente vai entrevistar fulano. Caraca, sou eu que vou ter que escrever. O que que eu vou falar de fulano? Aí eu fico analisando, aí eu fico enrolando a semana inteira. Quando chega uma hora antes do episódio, eu falo, é agora, eu tenho que escrever sobre o cara. Aí eu vou. Aí vai, E ela sai manda aquele pra mim, tá, textão. gente? Ela manda pra mim. É massa. Aí ele manda assim, aulas. Ó, mas esse negócio é muito engraçado, né? Porque cada um de nós, às vezes, a gente tem um convidado que a maior parte da responsabilidade de trazer essa pessoa para o podcast foi de um de nós. Por exemplo, É. vou dar o exemplo aqui do JP. jovem de 16 anos, o Léo. Ah, Tem o foi. Léo? O Léo foi 100% a Flávia que achou ele lá no Clubhouse, numa sala lá, e Foi falou, cara, esse moleque é massa. foda, vamos entrevistar ele. E eu acho que foi assim, foi meio que em cima da hora, porque a gente já tinha uma entrevista mais formal, mais marcadinha, que era com a Foi. Giovanna e o Bringel, né? O Bringel, sei lá. Aham. E aí, a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, terminou o episódio um, vamos gravar o outro em sequência. A gente nunca tinha feito isso até então, né? Aí foi uma Foi. sequência RAW, Foi muito boa. maravilhoso. Foi Então, maravilhoso. Me quem deu uma convida pilha. faz a rasgação de seda no começo, né? É muito legal. Aí, Eu adoro. então, e quando é a Flávia, ela faz isso, ela escreve um texto, faz bonitinho lá, mesmo que seja uma hora antes, é muito mais bem planejado do que eu que faço do coração na hora, as palavras que saem na hora. Aí eu gosto de escrever, que aí eu vou linkando o que eu acho da pessoa, a parte profissional com a parte pessoal, não sei o quê. Aí eu Não, jogo uma. contigo foi sensacional, cara. Você falar lá da Bessa, que ele nunca tinha Pô, escutado Domé, aquilo na vida. sabe outro que eu achei que ficou bem interessante que eu fiz? Foi o do Trentini também, eu achei bacana a forma como eu linkei uma coisa na outra, assim. O do Júlio Ah, ficou bem ó, legal. bom você ter mencionado, porque esse daí foi um exemplo daqueles que a gente meio que compete para fazer essa rasgação Foi. de seda, né? Acaba que nós dois fazemos um pouquinho, né? Então, o dele foi bem legal por isso. Nós dois rasgamos a seda junto, porque ele é amigo pessoal nosso, assim, amigo dos dois, então a rasgação de seda foi dupla, né? Porque um conhece, os dois conhecem. Muito legal. Pô, É muita isso. coisa. É muita coisa nesses episódios, é muita coisa que acontece nos bastidores, mas o que a gente quer deixar de lição, porque acabou que a homenagem da Flávia foi aqui virando uma aula e um podcast, uma coisa Top! tudo junto, live, mas a lição é o seguinte, não espere que tudo esteja super bem, nas condições ideais. Isso nunca acontece, cara. É incrível. Nunca acontece. Mas a gente Não. faz com que aconteça de uma certa forma. Tipo assim, a partir do momento que a gente começa a fazer, que nessa live aqui, para quem não sabe, teve três tentativas antes, né? E Eu tentando nada, né? abrir a live aqui e não estava indo. Então, assim, a gente Boa. tem que persistir até fazer dar certo. E aí, conforme as coisas vão dando certo, vamos dizer que vai virando aquela bola de neve. Outras coisas positivas vão se juntando e vão fazendo as coisas acontecerem de uma certa forma, né?
Isso, e o legal disso é que vai virando uma. Isso, o legal disso. Já viu que virou. Você sabe que agora, onde eu vou responder, eu só falo isso. Dois S e U. Eu não boto mais isso. É isso. Sacou? Mas vamos lá. O que eu quero dizer que o Marlon falou é o seguinte: vira um processo, cara. Já virou um processo que a gente já sabe o nosso começo, meio e o fim. Então, sabe? Virou uma rotina bacana. E o nosso cérebro precisa disso para poder fluir legal as coisas, né? Muito legal, cara. Tá indo muito bem o nosso Aquele podcast. símbolo lá dos super amigos não foi à toa, não, tá, gente? Tanto que Massa. primeiro o símbolo lá eu catei do Google Imagens, tá? Não teve nenhum tipo de edição. Aí depois lá, quando foi, a gente foi entrevistar, acho que o Clodoaldo, sei lá, aí que eu falei Foi. assim, pô, vou entrevistar um cara que, né, tem uma mídia aí por trás, né? Quem Presença. tem que ver uma capa personalizada. Aí, aí eu fui comecei a fazer a montagem, o Pedro que estava aqui acompanhando, não sei se ele ainda tá, a gráfica Tank, ou Acho que Tink, que não. é pra gente ficar brasileirada aqui no ritmo, ele que me ajudou nos toques finais, porque tem coisas que você precisa ter uma ferramenta, um Photoshop funcionando e tal. Isso. E ficou aquela capa. Mas a capa, ela tá muito ligada a isso, né? Para quem ainda não sabe, talvez todo mundo já saiba, mas é bom ressaltar aqui, eu e a Flávia, a gente nunca esteve mais próximo do que 2 horas, porque foi um dia que ela veio para Estava em Nova Friburgo, Friburgo. estava 2 horas de distância. Eu não fui lá visitar ela, nem ela me veio visitar aqui, que ia ser Não muito dá trabalho. tempo. Mas para vocês terem noção, 2 horas foi o tempo mais próximo que a gente ficou juntos, assim, e fisicamente. Mas a gente está Próximos. quase todo dia se falando. A Flávia até falou uma vez assim, né? Eu te proíbo de ficar sem falar comigo. Um dia, que seja. Não, mas agora eu te E dei uma licença poética, você me pediu, eu liberei. Você tirou umas férias de mim até o final de agosto. não, mas olha só, isso aqui, gente, é assim. Às vezes a gente fala umas coisas, mas é quase que automático. A gente, no fundo, a gente não quer dizer aquilo, é porque a gente não é poeta de saber falar exatamente tudo que a nossa alma quer falar, né? Então a gente fala, poxa, eu quero tirar um tempo, mas às vezes o teu tempo são 22 horas. Não precisa ser. Ah, não vai ficar mais não? Uma semana? Não é uma semana, porque, cara, de uma certa forma, essas conversas que a gente tem. é, Como é que eu vou dizer isso, né? Elas são, ao mesmo tempo que você acha que não precisa, porque aí você vai começar a se preocupar e aí você vai começar a se estressar, ao mesmo tempo, elas são muito necessárias, porque parece que o estresse é o que move a gente. Parece que a gente precisa estar estressado com alguma coisa para começar a se incomodar, para começar a criar metas e começar a O que que eu evoluir e ia fazer as falar? coisas acontecerem. Isso. Isso! Exatamente, garotinho! Então, é muito aprendizado que a gente vai pegando com umas coisas meio nada a ver, sabe? A gente nunca imaginar, depois quando a gente começou lá o nosso podcast, que ia chegar tão longe, né? E a gente Com quer muito certeza. mais ainda. Ô, Quantos Flávio, você episódios? a gente tem 24 até então. 24. Ah, você ia falar o quê? Flávio o quê? Ó, o Rony entrou aí, ó. Para, Fala, Rony Rony! Clayton. A gente, não, a gente às vezes até sente que queria até fazer mais, né? A gente tem 24 e a gente quer, sei lá, fazer O certo seria, 5, 3 por dia. o certo seria a gente fazer um por semana, mas não tá dando, né? Cada os compromissos. Eu, graças a Deus, a agenda do consultório tá bem movimentada. Você tem que ver, Marlon, agora que eu vou para São Paulo essa semana, a agenda de agosto, a primeira semana eu já não tenho horário mais, entendeu? Então, assim, os movimentos que a gente está fazendo, essas trocas, gente, de meta que a gente fala. Só não pode falar da muqueca. Eu ia falar, pastor, mas eu tô achando que você está insistindo em querer perder a minha amizade, entendeu? Falando mal da minha muqueca. Depois a gente fala desse assunto. Mas, enfim, essa questão de metas que a gente falou no início, o Marlon e eu, a gente troca essas ideias sobre metas constantemente. O Marlon me pergunta sobre as coisas dos meus negócios e eu faço o mesmo com o Marlon. Então a gente está sempre Uhum. trocando uma ideia e tem surtido resultados. Os resultados aparecem, porque a gente, o Marlon me perguntou, será que eu estou fazendo do jeito que a gente combinou, do jeito que ele me pediu para fazer? Então é isso.
E Em o relação podcast ao... acaba sendo um elo, né? Um elo de. Exato. Aí, ó, o Johnny tá falando aí, ó. Você sabe da história? Ele não gosta da moqueca capixaba. Que eu falo com ele que a Ah, moqueca capixaba é a melhor do mundo. E ele falou que não existe, que é horrível, que ele comeu, ele veio aqui no estado, comeu e odiou. E ele fala que aquilo não é moqueca nunca, que aquilo é ruim. Ele é ruim, é ruim, é ruim. E eu achando, o dia que ele tava falando, eu achei que ele tava falando assim, para me zoar, né? Que todo mundo que eu conheço ama moqueca capixaba. E ele metendo o cacete mesmo. Falei, porra, velho. Falei que um dia eu vou levar ele para comer uma moqueca. Não vai ser, não vou fazer porque eu não sei fazer essas coisas, mas vou levar ele no melhor restaurante aqui de Aracruz para ele comer uma moqueca de verdade. Vamos ver se ele é capaz de ele falar que é ruim. Já conheço já a peça. Ó, você é suspeita para falar de melhor localidades aí de Aracruz, né? Porque tem o melhor churrasco, o melhor cerveja, melhor show ao vivo, Eu tudo acho que junto eu em sou a um. melhor marqueteira, né, de Aracruz, né? Esse é bem suspeito esse marketing dela aí, mas tá valendo. E eu ia Ah, falar que o podcast é um elo pra gente, né? É um e elo, é porque mesmo. às vezes a gente não quer conversar sobre certos temas, a gente ainda está um pouco desconfortável com aquilo, e aí vem o podcast, já está marcado, a gente começa a conversar sobre o podcast, no meio do assunto, aí vai aparecendo aqueles assuntos que teoricamente eram desconfortáveis e a gente vai desenrolando. Então, se você quer trabalhar em equipe, tenha outras atividades que não sejam só ligadas àquele trabalho ou àquela meta. Eu acho que é Sim, isso, Flávio. É isso que mantém a gente tão unidos, mesmo a gente nunca tendo se encontrado presencialmente. Eu acredito sim, que é isso. A gente criou um projeto de fortalecer a nossa amizade, eu e você, e a sim, amizade que a gente tem com cada convidado, né? O exato. meu, o meu, o Cadu, lembra o Cadu do episódio Lembro. 12? Porra, top Então, aquele ele episódio. foi 12 ou foi 11? Eu acho que foi A, 11, his- na a verdade. história dele me impactou pra caramba. Menino lutador pra caramba. Olha, eu já não falava assim de trocar uma ideia maneira com ele há muitos anos. Então, de uma certa forma, aquilo foi um boost, né? Foi uma melhorada ali na nossa amizade que não estava nos planos, entende? Eu sei que É, se eu não tivesse podcast, eu ainda continuaria podendo contar com a amizade dele e tal, mas isso aqueceu. Então, de uma certa é, forma, todo mundo que a gente convida para o nosso podcast não é só a mídia, não é só, vamos fazer um podcast, vamos produzir um episódio, vai ficar muito legal. Não, vamos melhorar a nossa amizade, vamos nos conhecer melhor, como se fosse uma mesa, né? Uma mesinha, e a gente senta para conversar, trocar uma ideia e fica uma coisa maravilhosa. exatamente. É isso, queridão. Obrigada por Flávia, essa foi muito homenagem. foda. Você Eu sou muito merece. foda. Sim, porque talvez uma pessoa chegar e falar assim, porque o cara quer me fazer homenagem no meu aniversário, pô, eu tenho que comer aqui o meu bolo, tomar meu refrigerante, minha cervejinha, É, vou refrigerante ficar entrando em esquece. live. Gin, tomei gin hoje. Para quem viu o Instagram hoje, né? Eu acho que eu fiz essa piadinha lá em algum daqueles tentativas de vídeo que deu errado. Tem 3 lá, ficou lá no IGTV do podcast lá. Eu fiz a brincadeira, eu falei, ó, eu fiz a Flávia se vestir, né? Porque ela tava lá pousando lá para aquela foto lá. 4.2, porra! Sei lá o que tu botou lá. Porra! Ó, tá muito bem. Eu acho que para quem está procurando autoestima, siga @dentista inteligente no Instagram, em todas as redes sociais. Mas você pode, amiga. Você tá bem mesmo. Tô podendo? Eu tô bem mesmo? Então para uma leonina, gente, eu não sei se vocês acreditam em signo, cara, mas eu sou extremamente leonina. Cara, eu bato assim em 110% no signo de leão. Eu acho que meu ascendente não é leão, não, mas deveria ser, cara, porque é muito parecido. Eu vejo assim tudo, até o lado sombra do leão sou eu, cara. Lado mandão, lado estressado às vezes, né? Que as minhas filhas reclamam às vezes. A cartinha que eu recebi de Camila hoje era assim: tá certo, mãe, que você às vezes grita comigo, mas eu te amo mesmo assim. Eu falei, tipo assim, eu sou um leão, né? Então eu grito mesmo.
Esse negócio de signo me lembrou uma coisa, né? Será que por eu ser de Gêmeos, o meu outro lado é o Mickey? Será que é isso? Eu não duvido nada dessa história. Vamos descobrir se o Mickey também é gêmeos? Vamos descobrir o mês que o Mickey nasceu. Vou descobrir e vou te mandar. Já é. Mas olha, Flávia, é sério mesmo, você é uma pessoa que eu já não consigo mais enxergar a minha vida sem a sua existência. Você é uma pessoa realmente Oh. muito importante. Você fica brincando, falando que é minha mãe e tal. Mas eu falei, Flávio, olha só, para você ser minha mãe, você teria que ter aprontado muito cedo. Você teria que ter sido mãe com uns 13, 14 anos. Então, Aham. É verdade. é melhor ser uma irmã mais velha, que é um negócio mais Isso. realista. E eu acho que é isso, né? Eu sou um filho único, né? Para quem não sabe. Ainda moro com os meus pais, tenho 28 anos e eu fico olhando para minha vida e às vezes eu acho que, sei lá, que eu sou um projeto meio fracassado da vida. Aí eu começo a conversar com a Flávia me faz sentir tão bem por eu ser eu mesmo, né? Que é como se fosse uma irmã, falando, não, cara, olha só, tu tá nos teus projetos, tem várias coisas aí engatinhando. Quando começar a explodir, né? Você sempre fala, o nosso podcast mesmo, vamos dizer, a gente não sabe onde é que ele vai chegar. Um dia ele pode ser um Isso desses aí. podcasts top de linha aí, e a gente não sabe, né? Então, Exatamente. às vezes a gente olha para o nosso podcast ou a gente olha para a nossa vida, a gente acha que não é tão bom quanto deveria ser. É bom a gente ter essa exigência e tal, mas, cara, é por nós, a gente faz por nós, a gente faz para olhar assim e falar, caramba, eu realizei isso, fez uma meta, né? Antes de começar a chamar de meta, eu ficar familiarizado com esse termo, a Flávia me ensinou assim, ó, chama de amor. Não Verdade, fala eu que é meta, falei. não. A gente fala que é amor. Aí eu comecei a entender o que era a meta. Não é você realizar que é comemorado no palco. É realizar cada vitória de cada dia. Cada passo que você dá no, vamos dizer, Perfeito. na parte de vendas, né? Cada passo que você dá no funil de vendas é uma vitória, é uma meta alcançada. É Então, isso aí. gente, a Flávia é uma pessoa que merece toda essa homenagem aqui e muito mais, porque ela é essa pessoa que me lembra de comemorar o que é simples, ela me faz me sentir bem por eu ser eu mesmo. Então, se você não tem uma pessoa que faça isso por você, se comunique mais com a Flávia. Muito mais da Flávia, que ela tem um coração que consegue ajudar todo mundo, cara. Tem lá os grupos dela, participa, dá uma ajuda. Tem gente que manda 300 mensagens no grupo, ela ainda vai lá e consegue acompanhar e falar isso depois de tudo. Eu sou dessas. Eu gosto. Se a pessoa está falando comigo é porque ela precisa, então eu dou atenção, porque eu acho que se a gente está ali, nada é por acaso. Eu acho que as pessoas não aparecem na nossa vida por acaso, tem uma razão de ser, entendeu? Então eu dou valor mesmo. Dou valor Quem ia a prever, cada né? momento. Quem ia prever esse tipo de amizade que a gente tem, né? Você conseguiria há 2 anos atrás imaginar uma coisa dessa? Se alguém me contasse, eu falasse assim, que vai acontecer isso não, tá doido? Tem nada a ver comigo. A vida é Então, isso. cara, por isso que eu bato palmas, cara. Tudo que a gente passou da nossa vida formou quem a gente é hoje. É isso aí. Não acho que você é aquilo definitivamente. Se eu olhar para trás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu era uma pessoa completamente diferente. Quem diz assim, a pessoa não muda, talvez ela esteja julgando certas coisas que são meio injustas. Tipo assim, talvez a pessoa tenha um certo temperamento. Tudo bem, ela não vai mudar isso. Mas ela consegue ter um controle maior, um autoconhecimento que permita ela falar assim, poxa, eu sou estouradinho. Então, antes de começar a estourar, eu já sei o que acontece. Aí, identificando o que acontece, a pessoa ela respira, ela para de alimentar aquilo que gera aquelas explosões. E aí, quem olha para essa pessoa acha que a pessoa está diferente, mas não é. Ela melhorou, entende? É Então, isso aí. eu estou passando por isso. Eu aprendo todo dia conversando com a Flávia alguma coisa, né? A Eu Flávia aprendo com você primeira também, coisa que me querido. impactou. Hã? Você me ensina pra caramba também, você sabe disso.
A gente aprende muito com o outro, né? A primeira coisa que eu aprendi com a Flávia, assim, que eu marquei. Eu aprendi um monte de coisas antes, tá, gente? Mas uma coisa que eu marquei, eu falei assim, gente do céu, isso não é possível que isso exista. É uma pessoa que dá bom dia pro sol. É. Dou mesmo. Ultimamente eu não tô Ela assim, falou assim, não, eu tá? acordo Mas cedo, dou um bom dia pro sol. Eu falei, que isso, Flávia? Como é que é isso? Então, assim, eu eu não entendia, né? adoro, gente. Eu acho que é o momento que você ganha na sua vida. Você não, a gente não sabia se ia acordar. Então, quando você acorda e vê o sol, e você, caraca, mais um dia. Bom dia e bola pra frente. É isso que eu penso. Então, a gente entender um pouco da realidade do outro. Eu sou um cara noturno, eu sou um cara tarde e noite. A Flávia já é uma pessoa muito mais matinal, então ela tem essa luz, essa energia, e eu tenho um pouco ainda dessa calmaria, dessa frieza, dessa escuridão. A gente faz o nosso yin yang, Yin né? Yang. E faz as coisas acontecerem. Eu estou muito feliz, cara, com a nossa Show. amizade. Espero que a gente possa, sim, se encontrar, mas eu acho que isso não é nem Vai rolar. o mais importante, né? Eu acho que o mais importante é isso, é todo dia, de uma certa forma. Olha, mesmo que a gente não envie mensagem um para o outro no dia, de uma certa forma a gente sempre lembra um do outro em algum momento. E quando a Com gente for certeza. conversar lá com o outro, a gente fala, pô, lembrei de tu ontem, pô, eu ia falar, mas acabou não acontecendo. Então, estar É vivo no isso. outro, eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas dessa vida. E poder ter essa tua vida aqui, né, existindo aqui, é uma das melhores coisas. É o que me mantém com esse gosto de querer continuar, de querer fazer mais. Então, eu só tenho a agradecer mesmo, Flávio. Um beijo, meu querido. Adorei essa surpresa no dia do meu aniversário. E é isso, eu acho que a gente fortalece a nossa amizade no dia a dia. Assim, amigos, eu tenho amigos de infância, cara, que se eu conversar hoje, que eu não converso mais, mas se eu encontrar, a conversa vai bater. Então, com você é a mesma coisa. A gente pode ficar dias, meses sem se falar, mas quando a gente se falar, a gente vai relembrar tudo, as coisas vão bater porque tem afinidade, né? Tem amizade, e é isso. É É isso, Flávio. isso! Isso! Então, pessoal, vamos finalizando esse bagulho, tá? Cadê a porra do chapeuzinho? Cadê? Sumiu, mano. Vai lá, Mas, enfim, Nick! Sumiu o chapéu agora, é sério mesmo. Ah, mas enfim. Ah, tá aqui, ó. Eu joguei longe. tô finalizando aí, entendeu? Aí, Flávia fazendo 42. Como é que pode, gente? O tempo não passa pra essa mulher, gente. Não é possível. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer a técnica da vida. Sabe o que é a técnica da vida? Você pega assim, ó, sorri. E aí você não envelhece. Aí a Flávia ali, ó. Só fica rindo. Um Ah, beijo, valeu, gente! valeu. Então é isso, ó. Contagem regressiva. 5, 4, Quatro, 3, três, 2, dois. 1. Valeu, galera! Se bem que é você que finaliza a live, né? Manda bala e escove os dentes! Tchau, tchau! Pode Tchau, tchau, encerrar, mano. Sou eu? é você! Ah, porque tá aqui. Valeu, gente. Tamo junto, tá? Amor no coração, cerveja no copo. Valeu, É isso gente. É isso aí, aí. garotinho! Tchau, tchau!